filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém e derrama a tua palavra contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. E disse a terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirei a minha espada da bainha, exterminei do meio de ti o justo e o ímpio. Amém? Pai querido, Pai amado, nesse momento, Jesus, a tua palavra foi feita, Pai. Senhor, Pai, venha, Senhor, de encontro, Senhor, a nós nesta noite, Pai. Receba, Pai, o nosso louvor, Pai. Receba, Senhor Jesus, o culto de ensino desta noite, Pai. O Senhor venha falar conosco, Pai, poderosamente, Pai, nesta noite, Pai. Pai, vai de encontro, Pai, cada lar, Senhor. E cada lar, Senhor, vai, Senhor, abençoando cada vida nesta noite, Pai. Quebra, Senhor, todas as barreiras, Senhor Jesus. Quebra, Senhor, todo o impedimento, Senhor, seja caído por terra, Pai. Entra, Senhor Jesus, com providência, Senhor, na vida de cada um, Pai, nesta noite, Pai. Ó Senhor, abençoa a noite de cada um, Pai. Abençoa os filhos, abençoa a família, Pai. Oh, Deus, vai de encontro, Senhor, aquele lar, Pai, que está, Pai, passando por problemas financeiros, Pai. Aquele lar, Pai, que está passando por tribulação, Pai. O Senhor entra, Pai, naquele lar, Pai, faz uma grande obra, Pai. Oh, Pai, quebra, Senhor, oh, glória a Deus. Abençoa, Senhor, os hospitais, Pai, os enfermeiros, Senhor. Pai, quebra, Senhor, todo o impedimento seja caído por terra, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai. Levanta, Senhor Jesus, que em seja nome o de Deus Jesus. do Senhor Amém. na frente deste Glória a trabalho. Deus. Amém. Aleluia. O Senhor João está com a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, eu quero cumprimentar a todos os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos nesta noite aqui diante desse altar onde Deus nos preparou para que nós podemos meditar na sua palavra, aprender mais da sua palavra, porque aqui quem é o instrutor, o professor, aqui é o Espírito Santo de Deus. E nós vamos aprender com nosso Senhor Jesus Cristo. Sabedoria que não falta a Ele, né, meus irmãos, ao nosso Deus, porque Ele fez os céus e a terra e o mar, né? E todos os animais, né? Nós, no culto de sexta-feira, nós começamos ao estudo, né, bíblico, e nós vimos que Deus, Ele criou tudo que há nessa terra, nos céus, debaixo, no fundo do mar, né? Foi Deus que criou. E Ele tem muito para nos dar. E o melhor de tudo é a salvação eterna. E se nós perseverar, nós seguir em frente até o fim, pode ter certeza que nós vamos ser salvos. Mas até lá, entanto, não podemos falar, que nem eu vejo muitos pastores que diz que temos que falar. E, na verdade, nós temos que se esforçar, mas falar que já estamos salvos é um pouco difícil, porque as lutas são grandes. E ainda, Jesus Cristo diz, no livro de São João, e se eu for preparar morada, virei levar vocês. Onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Jesus falou, e se eu for,
Porque ele sabia das lutas que ele ia passar para nos dar a salvação. Jesus falou, e se eu for, e por que eu vou falar? Eu vou, eu já estou lá. As lutas são grandes, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade àquele estudo de Gênesis. Nós paramos no capítulo 3, e verso 1 ao 5, e aí nós vamos prosseguir. Gênesis, nesse assunto, até o capítulo 5 e verso 28, é esse assunto da criação, da geração de Adão e Eva. Depois nós já vamos entrar em Gênesis ainda, 29, capítulo 25, 29, na geração de Noé, e assim por diante, vamos aprender do Senhor. Não temos nada, meus irmãos. E o que temos, aprendemos dele, porque o mundo não ensina as coisas boas. Amém? Graças a Deus, aleluia. Estarei passando o microfone ali para a missionária, que ela vai ajudar a gente a ler. E ler sem o microfone não vai nem ouvir, né, meus irmãos? Amém? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. É Gênesis, capítulo 3, de 1, versículo 1 ao 5, onde nós paramos, mas não meditamos. Nós lemos, sim, mas não meditamos, meus irmãos. E aqui a palavra está dizendo algo que para nós foi muito triste. A corrupção do homem para com Deus é esse o assunto. Até capítulo 2, né, que nós lemos, foi maravilha. Ainda estávamos assim, livres do pecado. Ah, mas você vivia naquela época. Eu não. Você também não e muitos também não. Mas o pecado entrou pela Eva e Adão. Então, por isso, é esse o pecado que nós carregamos. Por isso que eu digo, até aqui nós estávamos livres do pecado. Mas quando Adão e Eva corrompeu com Deus, teve a corrupção do homem. Vamos ler a palavra. Em Gênesis capítulo 3, verso 1 a 5, diz assim a palavra: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias, todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta diz a mulher: é assim que Deus disse, não comerás de todas as árvores do jardim. E disse a mulher, Eva, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore
que está no meio do jardim, disse Deus: não comerás dele, nem nele tocarás, para que não morrais. Não morrais. Amém? Não morras. Morrais. Eu li aqui, corrigida, né? Mas eu estou aqui dizendo, para que vocês não morras. Linguajar aqui dessa Bíblia, como a sua, como todas as Bíblias mais novas, elas são corrigidas, né? Elas são atualizadas. Porque hoje, meus irmãos, quase todas as coisas mudou o nome, assim, não vou te falar, o significado é o mesmo, da palavra de Deus principalmente, tá? É o mesmo linguajar, vamos dizer assim. É o mesmo sentido. E eu quero, neste momento, agradecer você que está conosco. Antes que nós começamos a meditar na palavra, mais uma vez, meus irmãos, vocês que estão conosco, que Deus abençoe, e vamos ficar em espírito de oração, em espírito e em verdade, para que o Espírito Santo de Deus possa operar no nosso meio, possa nos abençoar, a nós, a nossa família, aos nossos familiares. Meus irmãos, é muito importante que nós demos liberdade ao Espírito Santo para que ele possa operar no nosso meio. Porque sem a liberdade, o Espírito Santo não opera, diz as Escrituras de Deus. Amém? Eu agradeço nesta noite maravilhosa, onde que Deus nos preparou para que nós possamos aqui aprender mais da sua palavra, mais do céu. Amém? Graças a Deus. E nós lemos aqui até o versículo 2. Aqui a palavra de Deus está dizendo que a serpente era daqueles animais todos que Deus criou, nós vimos lá atrás, que Deus criou e trouxe Adão para que tomasse conta ali. Fosse o capataz, vamos dizer assim, fosse assim o cuidador daqueles animais. No entanto, ainda não tinha nome. Nós lemos lá atrás. Depois Adão colocou nome em todos. O missionário lembra, né? Que foi desse jeito. E a serpente estava no santo lugar, mas nesse lugar estava a Eva. E ela chegou. Ela já estava preparando o bote. E a serpente disse a Eva, perguntou o que Deus tinha falado sobre os alimentos. E a Eva falou, nós podemos comer de tudo, mas aquela está no meio. No meio! Podemos, assim, imaginar, no centro. Porque no meio tem muita coisa, né, irmãos? As outras árvores estavam no meio também. Mas aquela, vamos, uma ilustração, que está no centro. Porque eu creio que aquela árvore, alguns falam que é um pé de maçã, que é a maçã, mas a Bíblia não diz, diz árvores, não é assim?
Muita gente fala que é a maçã, mas a maçã do amor, né? Mas a Bíblia diz uma árvore, comereis de todas as árvores, o fruto de todas as árvores, mas menos daquela, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. No plural, porque estava falando para Adão e Eva, eram só os dois, mas já estava no plural, porque não era só Adão. Neste momento, já estava Eva também. Oh, Deus poderoso! Já tinha criado Eva. Teve momentos no começo que estava só os animais, casais de animais, nós vimos aqui, nós já passamos por esse trecho. E aí só Adão não tinha sua companheira, mas Deus preparou para que ele tivesse também igual aos animais. Adão e Eva, Eva e Adão, casal. E ali já estava Eva, já ali num lugar, e a serpente já estava observando, sabe, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos em certos lugares e não sabemos que alguém já está observando nós. Principalmente no meio dos criminosos, assim, no meio vamos se dizer assim, de alguém que está com má intenção de roubar, muitas vezes matar. Você está inocente, você não está percebendo, mas ele já está de olho em você, ou ela, pode ser ela também. Desse jeito, que Satanás já estava preparando o bote para pegar Eva, e nesse momento ele chegou e disse: o que Deus diz a vocês sobre os alimentos? Porque o que nós falamos, Satanás ouve. Satanás é espírito, ele foi lançado, ele era anjo de luz, foi lançado lá do alto do céu, e ele era anjo de luz, se tornou, ele era anjo do bem, se tornou anjo do mal, a partir do momento que Deus lançou ele lá de cima. E ele, daquele tempo até hoje, tem feito barbaridade e é espírito. Você não vê, mas ele está te vendo. Ele passa uma parede, porque o espírito não precisa ter porta. Porque Satanás, ele atravessou sobre a terra, nós vamos chegar lá. E chegou até onde Deus estava. E o espírito do bem não precisa ter porta, ele chega. E o do mal, mesma coisa, por isso nós temos que ter cuidado no que falamos, porque no que nós pensamos, ele pode até tentar adivinhar, porque a adivinhação é dele. Não é santidade, é adivinhação, mas profecia, pensamento santo é de Deus. E ele tenta adivinhar até o que nós pensamos. Ele tenta para fazer igual ele fez com Eva, que tentar E aí eu digo a você, o que falamos, ele capita. Mas o que pensamos não. Mas Deus sim, até o que vamos pensar, Deus sabe. O Espírito Santo de Deus sabe o que nós vamos pensar. E é desse jeito. Eu quero pedir para a missionária ler o versículo 3 até o 5, onde ela achar melhor, porque nós estamos meditando do 1 ao 5. Eu li os dois, né? 2. O 4
Foi? Não, aqui é o 3 ainda, nós não meditamos sobre. Do 3 ao 5. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: e assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem ele tocareis, para que não morrerás. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém? Amém. Então aí nós vimos, irmãos. O missionário leu desde o 1. E eu li do 1 ao 3, né? Eu falei que é dos 2, não, mas foi ao 3. Aqui, nós já comentamos sobre o 3. Agora, aqui, no versículo 4, a missionária estava certa. Você perguntou se era o versículo 4, né? E eu falei que era o 3, do 1 ao... Você entendeu que era para ler do 1 ao 5. Então aqui, no versículo 4, meus irmãos, onde a palavra está dizendo, então a serpente disse, né? Deus falou isso para que vocês não sejam sábios que nem ele. Porque a partir do momento que vocês comerem, vocês vão aprender do bem e do mal. E vai ficar que nem ele. E ele não quer. Olha, que astúcia. Ali, Satanás estava incorporado naquela serpente. Não era um animal. Satanás estava ela estava possuída. Ela estava possessa. Nós vimos nos dias de hoje muitas pessoas possessas. Muitos falam em curso, mas é possessa. Satanás incorpora na pessoa, fala. Eu disse aqui, ainda um pouco atrás, aqui, que Satanás vem como uma pessoa, até parente, que você conheceu, da família, vem na folosomia, né? Porque diz é folosomia, né? Parecendo aquela pessoa perfeita, falando igual. Mas não é a pessoa. Ninguém que parte desse mundo, até hoje, quem voltou foi apenas Moisés, Elias, né? Teve ali com Jesus. Demais ninguém. Quando Pedro falou, Senhor, querem que eu faça uma tenda para Moisés, para o Senhor, e outra para Moisés, e outra para Elias, aí eles voltaram. Nós vamos passar por lá.
está na frente. E não precisou dar tempo. E Jesus se transformou naquele momento. Mas está para frente. Vamos aqui, né? Nós estamos aqui. Então, o que eu estava dizendo, Satanás se apossou daquela serpente e começou a dialogar com ela. E surgiu a corrupção entre Deus e o homem. Quando diz espiritualmente, biblicamente, o homem, diz a mulher também. É desse jeito. E aqui, o pecado passou a ter validade, vamos dizer assim, por um tempo indeterminado, até o juízo final. Aí não vai existir mais pecado. No céu não entra pecado, nem tristeza e nem dor. É esse corinho. Corinho é louvor, é o corinho. E não, aí vai acabar. Mas até lá não tem prazo de validade, não. Meus irmãos, é desse jeito. E a palavra de Deus diz assim, que Deus ordenou para que eles não comessem, e eles comeu, e aí entrou o pecado. E nós herdemos esse pecado. E se dissermos que não temos pecado, já estamos pecando, porque nós estamos mentindo, e a mentira, o pai da mentira é o diabo, é Satanás. E daí? Levamos um prejuízo muito grande com esse assunto, esse diálogo da Eva com a serpente. Comeram o fruto no momento, até no entanto, quer dizer, eles estavam nus e não percebia, estavam com os animais de hoje, que é os mesmos daquela época, que vem vindo de geração em geração, né? Por que não dizer assim? Cada um tem seu ciclo, igual as pessoas também, vai passando e vem vindo geração sobre geração. E os animais parece que estão mais generalizados um com o outro. Porque de primeiro, qualquer coisinha que a criança, o filho, brigava com o outro, aí falava assim, vocês estão igual gato e cachorro? Para com essa briga! E hoje nós vimos aí, pela internet mesmo, ontem, mas não foi a primeira vez que eu vi, um cachorrinho abraçando com tanto carinho um gato. E aqui em casa nós temos aqui uma gata, por nome de Princesa, que os cachorros têm um carinho tão grande por ela, e ela por eles, e a todos. Nós temos duas cachorrinhas. Os irmãos já viram muitas vezes o barulho, né, dos cachorros lá na frente. E as cachorrinhas também é bem barulhento, sabe? E aí, quando nós estamos fazendo culto, gravação, sai o latido delas e deles. Eles se entendem tão bem. Se a geração da humanidade tivesse seguido esse caminho. Então, antigamente não, gato e rato. Era essa princesa que nós temos aqui, nós mandamos castrar ela ficou,
caçava muito. Mas depois que mandamos castrar, ela brincava, ela brinca. Se ela encontrar até hoje, ela brinca com ela. Talvez ela até mata de canseira eles, porque... Mas, assim, atacar igual atacava de primeiro, não. Ah, mas isso está na Bíblia, tá? Os animais estão na Bíblia. E aquele tempo que eu estou dizendo, que os pais falavam isso, é o tempo que eu era criança, eu via, não é, mano? Faz muito tempo, não. Eu sou antigo, mas não sou tanto, não, tá? Meu Deus. Então, quando eu era criança, já havia, tá, com gato e cachorro. Opa, gato e rato também, né? É desse jeito, eu alcancei esse tempo. E hoje não, hoje a gente vê, dá até gosto de ver a atenção que um tem pelo outro, o carinho que um tem pelo outro. É desse jeito. Você sabe que está assim. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é coisas que inveja. Do bem podemos ter. Ciúme para o bem, Deus tem ciúme de nós, das nossas almas. Mas ciúme do bem, não essa maldade que diz aí que mata por ciúme. Olha, o que a palavra está levando ao lado que o Espírito Santo está nos levando. Dá vontade que o mundo fosse assim como os humanos também. Os humanos ficou muito pior do que já era. Nós vamos passar por aqui o primeiro homicídio. Daquele tempo para hoje, está muito pior. Onde Caim matou Abel, nós estamos chegando, está perto. Mas está pior, está bem pior. Já havia astúcia de Satanás. Mas, meus irmãos, temos que tomar muito cuidado. Vamos, versículo, capítulo 4. Aqui nós já meditamos, nós vimos as astúcias. Oh, glória! Vamos ver aqui, capítulo 4, de Gênesis mesmo. Capítulo 4, verso 28 ao 11. Eu coloquei aqui, mas 3 versículos, mas se precisar, nós vamos ler mais. Avante, vamos ver. 4, 28. O capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 4 de Gênesis, verso 8 a 11. Vamos ler? Oi? Não entendi. Capítulo 4 de Gênesis, o a seguir, que nós lemos o 3. Tá, mas qual? Capítulo 4 de Gênesis, verso 8 a 11. Não, mas eu já tinha falado isso. Capítulo 4 de Gênesis, verso 8. Eu entendi 28. 28 não tem. Não, verso 8 do capítulo 4 de Gênesis. Pulando, nós não podemos levar assim por completo, porque nós queremos deslanchar. E aqui nós estamos indo de Gênesis, não sabemos até onde Deus nos permitir. Mas, quem sabe, Deus abençoe que nós cheguemos até Apocalipse. Pulando assim, eu creio que vai chegar. Porque o capítulo 4 diz assim o contexto. É muito importante a gente ler o assunto, o contexto. Nós já estamos lá no verso 8, vai ficar para trás 8 versículos do capítulo 4. Então, o contexto diz assim, o
o nascimento de Caim e Abel. Eu falei que estava próximo. E está mesmo. Eu nem tinha notado aqui. No contexto dá para ver que está próximo ao assunto do primeiro homicida da terra. Nós vimos ali, logo atrás, o nascimento de Adão. Deus criou Adão, depois criou a Eva, e aqui já é o primogênito deles, no capítulo 4 de Gênesis. Aí a palavra diz assim, quer ler, Luciana? O verso 8 do capítulo 4. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu aguardador do meu irmão. Amém. Vamos ficar por aqui só, depois nós lemos os outros dois versículos, não? Aí, e aqui já está no contexto também, o contexto do capítulo é o nascimento de Caim e Abel. E aqui já é, que eu disse, né, eu não tinha chegado visto aqui, o contexto é o primeiro homicida, o primeiro crime da terra. A missionária leu do 8 e o 9, pois nós vamos ler do 9 e o 11. Precisar, nós seguimos. O 9 já foi lido. Não, é o que eu estou falando. Você leu? Não estou falando que nós vamos ler. Você leu do 8 ao 9. Você leu do 8 ao 9. Depois nós vamos ler o 10 e o 11. Porque fica mais fácil para a gente entender. Não, eu disse, você já tinha lido até o 9, eu disse. Não, o 9. Você leu já. É o 9 já. Está o 9, você leu, o 8 e o 9. Do que eu citei aqui, do 8 ao 11, ficou o 10 e o 11. Ficou 2. Eu reparti aqui para... Aleluia, glórias a Deus. Olha como que a hora passa. Já quase 9 horas. Então, meus irmãos, nós temos aqui, no contexto, o primeiro homicida. Nós vimos aqui que a missionária leu, falou Caim com seu irmão Abel. Isso sucedeu, né? Aconteceu, meus irmãos. Eu falei agora há pouco de inveja. Não devemos ter inveja. Muitos falam que a inveja para o bem, lado do bem, não é pecado. Mas na Bíblia eu não vi falar ainda. Mas muitos falam que ter inveja de uma pessoa pregar bem, cantar bem, é bom. Eu acho que não. Porque Deus escolheu cada um para que fizesse aquela tarefa, aquilo que Ele ordena. Não podemos fazer de nós mesmos. Ainda que Deus nos está, que outra pessoa acha que não tem condições de fazer igual, não pode. Que Deus dá melhor para outra pessoa e nós, que nem tem, né, meus irmãos? Não conseguimos fazer igual, não podemos ter inveja daquele que faz, porque é Deus que ordena. É Deus que permitiu que ele estudasse.
Agora tem aqueles que Deus capacita, Deus capacita, Deus permite. E tem aqueles que Deus capacita, a palavra, sem que estude. Pode-se dizer assim, naturalmente, a natureza. Vem da natureza da pessoa. Pode um analfabeto pregar, se Deus não capacitar? Não. Pode falar no microfone, nós estamos no estudo. Pode um analfabeto pregar se Deus não capacitar? Não. Porque nem uma pessoa estudada, se ele não tiver o Espírito Santo com ele vai falar de si próprio. Deus não opera. Não. Deus não opera. Pode ser o maior doutor do mundo. Já aconteceu de algumas pessoas fazer proposta a Pedro que vendesse aquele espírito de sabedoria. E Pedro não tinha estudo. Pedro era, como se diz assim, abençoado pela natureza. Deus abençoou ele. Como muitos de nós também, né, meus irmãos? Não temos estudo. Os discípulos do passado, na época de Jesus, não tinham estudo nenhum, eram pescadores. Tinha uns que tinham. O Era apóstolo muito Paulo bom. era doutor. Mas apóstolo, Nicodemos, doutor. Mas Então tinha. apóstolo Paulo e Nicodemos veio depois. Mas nós vamos chegar lá. Depois, quando Jesus andou na terra, quando Jesus andava na terra, eram os simples, eram os pescadores. Mas eles trabalhavam. Nós vimos livro aqui escrito pelos discípulos, alguns dos discípulos, eles tinham estudo. Mas Nem todos. isso Nem todos. Deus usou, depois. capacitou aqueles que não tinham estudo para fazer a obra, como capacita até hoje, né? Deus capacita. No passado Deus capacitou e está capacitando até hoje, dando a graça. Hoje nós vivemos Isso pela foi graça. depois da ressurreição que aconteceu. Não, antes. Não, tinha sim antes, mas Antes também. só que não No tempo da lei existia. tinha. Pessoas que não tinham estudo e Deus usava poderosamente. Hoje nós estamos no tempo da graça, Deus usa poderosamente também. Não melhor, porque Deus não faz acepção de pessoa. Então vamos em frente, meus irmãos. Hoje nós não louvamos nem no louvor. Depois a gente quer louvar se der tempo. Porque nosso horário aqui é 9h30. Já está quase, assim dando 9 horas. Nós não louvemos antes, preparemos o louvor e não louvemos, entremos já direto da palavra, mas nós podemos louvar os dois louvores. Eu gosto, louvamos o louvor da harpa, né, de abertura do trabalho. Então vamos em frente. Então aqui a palavra diz assim, vamos ler aqui o 9 só, novamente. E o Senhor... Ele disse ao Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Aí, ó, vamos até aí. Olha, viu a estupidez? Olha, a corrupção já tinha chegado. O que aconteceu nesse destino? Deus perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Duas coisas aqui que nós podemos levar
como exemplo de hoje, levar a sério, levar, como se diz, na ponta da caneta. Até escrever, para não esquecer. Deus perguntou, com todo amor, onde está o seu irmão, Caim? Seu irmão Abel? Onde está ele? O que respondeu Caim para Deus? Sou eu, por acaso, o guardador do meu irmão? Mas nisso ele já tinha matado seu irmão. Como é que ele ia falar? Eu matei e escondi. Ele já estava dando desculpas, esfarrapada, que hoje nós dizemos muito, e respondendo mal ao Senhor, que nem muitos, por que não? Nós fazemos. Porque esse negócio de apontar o dedo assim, tem 4 apontando para nós. Eu costumo dizer isso. Então, se eu falar que nem muitos fazem, e eu, no pensamento, será que já não confrontei com Deus? Por isso que eu digo, nós, todos, mas você não pode falar pelos outros. A palavra diz que posso. Todos pecaram. A palavra diz assim, né? Que todos pecaram. Restituído foi da presença de Deus. Mas Jesus Cristo morreu por nós para nos dar esta oportunidade na graça. Se estamos aqui, não é porque somos bonzinhos. Se Deus nos escolheu para pregar, não é porque temos merecimento, é pela misericórdia dele. É pela misericórdia dele. Só a grande benignidade que ele tem. Mas não somos merecedores. Não somos. Todos pecaram e destituído foi da presença de Deus, a Bíblia. Então, por isso que nós podemos falar. Todos. Falei agora há pouco, se falarmos que não temos pecado, já estamos pecando. Nascemos do pecado. Somos fruto do pecado. Jesus Cristo nasceu da mulher, mas concebido pelo Espírito Santo de Deus, que está aqui, neste lugar, que está nos instruindo aqui, é Ele que está nos dando essa graça. A mim, a você e a todos que vão ouvir. Então aqui a palavra, nós vamos ler esses dois. Quer ler, missionário, depois? É o 10 e o 11. Mas nós vamos louvar o Senhor. E disse Deus, que fizeste a voz do sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Amém? Amém. Amém. O 10 aqui está dizendo. Quando Deus perguntou para Caim, onde está o seu irmão? Ele já sabia. Eu disse agora há pouco também que Deus sabe até o que vamos pensar. Imagina o que Caim fez para Abel. Ele não saberia? Ele já sabia.
perguntou como Jesus perguntou para aquele cego: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu vejo. Jesus já sabia que ele queria que Jesus curasse. Desse a cura para ele, a bênção para ele. Jesus sabia, mas perguntou. Como Deus já sabia, onde estava Abel? Morto, que Caim escondeu. Mas Deus perguntou. Muitas vezes, Deus pergunta para nós também. Deus faz pergunta para nós, muitas das vezes. Mas porque Ele não sabe? Não, Ele sabe. Em pensamento, em sonho, visão, né? Revelação. Então Deus perguntou para Caim, não para que ele não soubesse. Se ele sabe, até que nós vamos pensar ainda. E desde o princípio do mundo até o final, último dia, últimos instantes, ele sabe, ele não ia saber que Abel tinha matado, que Caim tinha matado, que Abel estava morto, que Caim tinha matado. Mas a Caim respondeu brutamente, estupidamente, sem nenhum pingo de educação, de consideração. Tudo isso. Respondeu para Deus. Sou eu, cuidador dele, por acaso, eu tenho que dar conta dele? Hoje, as pessoas dizem assim, quando alguma pessoa pergunta, onde está fulano? Muitas das vezes a pessoa fala até com sentimentos que não sabe, está com saudade, queria até saber, ou deve ver. Viu fulano? As pessoas... pergunta existe desde o princípio do mundo até hoje. Satanás perguntou para Eva, gerou aquela situação. Deus perguntou para Caim, do seu irmão, e Caim disse, sou eu, por acaso, cuidador? Tenho que dar conta do meu irmão? Né? Agora até isso. Eu estou falando assim, não está aqui, mas pela estupidez, nos dias de hoje as pessoas falam. Então, meus irmãos, o 10 diz assim, ele disse Deus, que fizeste a voz do sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra. Depois de fazer aquilo, Abel ainda foi aclamar a Deus. Depois de ter cometido o crime, matado o seu irmão, sangue do seu sangue, foi clamar a Deus. Desse jeito. Então, meus irmãos, nós vamos parando por aqui com essa palavra que Deus nos deu nesse ensinamento. Paramos no capítulo 4 de Gênesis, até o verso 11. Creio eu que deu para nós entender muito bem. Aqui nós tivemos condições de meditar. E aí, vamos ver. Capítulo 5 aqui, eu creio que vai
o capítulo 5, aqui está dizendo assim no contexto. As gerações de Sete, que é filho de Adão. Genealogia. Genealogia. É geração. Genealogia, nas Bíblias antigas falava geração. Aqui é que ela é corrigida. Então a palavra muda, mas é a mesma. É a mesma, o mesmo sentido. Geração. Genealogia. Genealogia. Aí nós vamos ver, nós vamos estudar, nós vamos ver, porque estudar nós estudamos meus irmãos, nós estudamos aqui. Tá? Eu estou fazendo um curso e a gente faz alguma coisa ainda na ativa e ainda tem os ensaios e ainda tem por que não dizer, o tempo para navegar, né? Então, pouca gente pega a Bíblia, que é um erro, mas graças a Deus nós estamos sempre estudando a Bíblia, né? Não a todo. É igual eu estava falando para missionário hoje. Muito importante nós orarmos. Muito importante nós buscar a presença de Deus em oração, mas mais importante ainda é nós vigiar. Não foi o que eu falei para você, Gustavo? É nós vigiar. Nós estávamos conversando a respeito de algumas pessoas que vai no monte, ora, e está falando mal? Não é que nós estamos falando mal. Ora, consagra. Bom, muito bom. Consagrar também. Falei vigiar, mas a consagração é muito bom. Melhor ainda. Vamos pôr assim. Orar é bom. Orar é bom. Vigiar melhor. E consagrar mais melhor ainda. Vamos dizer assim. E a gente não vê nada acontecer na vida das pessoas. Dessas pessoas. A gente já viu pessoas assim. Não estou dizendo que estou vendo hoje. Porque a gente está com esse trabalho aqui e, graças a Deus, Deus está operando, mas não temos tempo assim, meus irmãos, se fosse para nós estar em outra igreja, até congregando, esse trabalho aqui não teria condições de fazer. Só aqui, muitas vezes, é que eu falei, fica difícil, né, irmãos? Para a gente meditar assim, estudar antes de trazer a palavra. E eu quero dizer a vocês, nós vamos louvar o Senhor com um hino, só procura. Um hino só. E eu falei para vocês assim, meus irmãos, que a gente não para meditar. Sabe por que eu disse isso? Porque tem gente que diz que já leu a Bíblia. E coisas assim que você vê que as pessoas lêem a Bíblia, apareceu uma figura na internet, perguntaram se ele considerava qual era a religião dele, ele falou, eu me considero cristão. Eu já li a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Mas até chifre o hobbit. Que figura feia. Talvez você já viu isso passar pela internet, na rede social. Mas então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, não adianta nós ler e não guardar e não respeitar, que nem Caim não respeitou Deus, confrontou com Deus. Mas lê.
oramos, consagramos e confronta com Deus. Então é assim. Nós vamos louvar ao Senhor. Ficamos com essa palavra aqui. Aí nós damos seguimento, se for a vontade de Deus, sexta-feira. Eu creio que no capítulo 20, no versículo 20, parece que tem umas coisas aqui para... Amém? Então vamos deixar para sexta-feira, né? Sexta-feira nós estamos aqui, se Deus quiser. Domingo temos Santa Ceia, né? Sexta-feira vamos estar aqui com o estudo. Vamos lá. Aleluia. O Pai te espera. Oh, pelo mundo foi sem direção, nem mesmo abraço em mim você feriu meu pobre coração. Meu filho não me aborreceu mais nada, e na calçada onde esperar o que
falo mais. Procura. Pediu a seu pai a herança e foi embora. E aquele irmão que ficou, ele tinha um irmão, ficou, né? Aí ficou todo enciumado quando viu seu irmão chegar. Então, meus irmãos, não vale a pena. Não vale a pena deixar os caminhos do Senhor ir para o mundo. Deixar um lugar vazio. É desse jeito. Ah, mas fulano falou de mim. Pastor, me chamou a atenção, perto de outros, vamos dar esse exemplo, perto de outras pessoas. Mas não, nada disso justifica você se distanciar de Deus. Não precisa você ficar onde fez. Aconteceu isso. Volta para o Senhor. Filho, já faz muito tempo, mas hoje chegou o momento, o dia da sua vitória. O seu choro não foi em vão, mas vindo a sua
pessoas falam mal de nós, as pessoas nos criticam, mas Deus nos abençoa. Deus tem dado-nos a graça para mim, para você, para missionário, e para um e para outro. É Deus, é Deus. Não é sorte, é Deus. A gente vê na internet, né, vê na rede social. Esses dias meu sobrinho ainda, lá ali, ele colocou. Não é sorte, é Deus na minha vida. E é verdade, é Deus. O Douglas Souza, que Deus abençoe você, Douglas. Não é sorte mesmo, não. É Deus na nossa vida. É. Graças a Deus. Aleluia. Os avisos, meus irmãos, é culto de Santa Ceia, domingo, mas nós vamos estar aqui no estúdio, tá? Ainda não vamos estar lá no salão, nós vamos estar aqui no estúdio. A voz que clama no deserto. Desde os anos 2014, 2013, nós temos esse estúdio, trabalhamos até aquele louvor que eu coloquei, meus irmãos, muitos que estão nos ouvindo, viu, né? Até o José Brandão visualizou, e muitas pessoas visualizou, né? Foi gravado em 2013, nós temos esse estúdio, viemos assim, gravando hinos à luz, trazendo a palavra, que nem nós estamos aqui, mas não importa onde que seja, na igreja, no estúdio, como se fosse uma rádio, transmite. Quantas pessoas que transmitem, trabalham pela rádio, ou debaixo da árvore, que nem Natanael. Natanael foi encontrado e Jesus encontrou Natanael debaixo de uma árvore. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Eu queria dar um alô aqui também para Eliane Godoy, né? Eliane Godoy está sempre conosco. Ela também visualizou esses dias. Deus abençoe você, Eliane Godoy, e a todos que nos acompanham pela rede social, pela internet, né? Aqui nos trabalhos, no escudo, e também meu filho Tiago, e muitos, né? O Paulo Batista, ali de Minas Gerais, que Deus abençoe você e sua família, Paulo Batista, o José Vituto, todos que tem, todos os irmãos que nos têm nome, a Margarete, meu irmão Benedito, todos que, desse jeito, a gente não fala o nome de todos, porque graças a Deus é muitas pessoas, né? E que têm nos acompanhado pela internet. E é assim, domingo é culto, Santa Ceia, eu convido a você. E quero agradecer por essa noite maravilhosa que você esteve conosco na presença de Deus, nesse estudo que Deus está nos abençoando, nos agraciando. Amém? Graças a Deus. Então, domingo, agora, culto Santa Ceia, convido você para que esteja conosco. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Espírito, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Está encerrado, vamos orar. Maravilhoso eterno Deus, Pai que está no céu. Eu agradeço, Senhor, por esse momento que estivemos aqui, na Tua presença, estudando a Tua palavra.
louvando o Senhor, testemunhando também. Pai, eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Não que mereço, mas porque o Senhor é bom, benigno, o Senhor é misericordioso, porque, ó Deus, só o Senhor para fazer o que o Senhor faz nas nossas vidas. Amém? Pai, abençoa essas pessoas que estão nos acompanhando. Meu Deus, abre as portas, cura os enfermos. Senhor, minha glória, que haja reconciliação de alma, salvação de alma. Deus, eu agradeço, Pai, por este momento, por essa oportunidade. É o que eu peço e rogo, desde agora, para todos sempre. Amém e amém. E amém. Nos livros de tudo conformal, de toda astúcia de Satanás, coloque os seus anjos com a espada desembanhada para nos dar livramento, pelo poder do sangue de Jesus. Amém. E amém e amém. Que o grande amor e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, cada um de nós. Todos digamos assim, amém e amém e amém. Está encerrado este trabalho. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. A missionária me lembrou os aniversariantes. Que Deus abençoe você. Mas fala mais alto, né? Eu não entendi. Que Deus abençoe você que fez aniversário, que esteja te abençoando cada vez mais, dando saúde e felicidade e muitos anos de vida. E prosperidade também. Amém? Graças a Deus. Está encerrado. Agora está encerrado, meus irmãos. Aleluia.